Então vamos verificar o estado limite de serviço agora para a gente finalizar o nosso mini curso aí de um cálculo e verificação de uma terça, né, que a gente fez de uma cobertura em estrutura metálica. Bom, então nessa quarta parte, o que que a gente vai precisar para fazer essa verificação das flechas aí que se enquadram no estado limite de serviço, né? Então a gente precisa entender algumas coisas com relação a isso. E o primeiro assunto que a gente tem que abordar aqui é o que que a norma nos fala sobre o que é necessário, né? Quais são os limites que a gente tem para verificação da nossa terça, no caso. Então, se a gente for na tabela do anexo C da, da, da NBR 8800, lá é dado para a gente, né, a descrição do tipo de peça, né, do tipo de elemento, que aqui no caso, para o caso em estudo é uma terça, e aqui ela fala para a gente que a gente tem dois limites aqui, dois deslocamentos máximos, um L sobre 180 e o outro L sobre 120. E aqui tem uma nota, né, a nota E e a nota F, tá? E o que, que quer dizer essas notas, né? No caso, a nota E, que é o L sobre 180, é para considerar combinações raras de serviço, utilizando-se as ações variáveis do mesmo sentido que o da ação permanente. E a nota F fala que é para considerar apenas as ações variáveis do sentido oposto ao da ação permanente, né? No caso, seria o vento de sucção que a gente tem, né? Que é um esforço que tende a arrancar essa cobertura, tende a flexionar no sentido oposto aí da gravidade. E é para considerar o seu valor característico. Então, o que está querendo dizer basicamente essas duas notas, esses dois limites aqui? Que a gente vai ter que fazer a seguinte verificação. Então, essa imagem aqui ela é bem legal, que ela, né, já exemplifica bastante o que a gente vai precisar fazer. Então, aqui, ó, a gente tem justamente a peça, né, a nossa região ali da terça, né? Aqui ele traz também os fechamentos laterais, né? Esse aqui é do livro do Facuri, tá? Então, para quem tem curiosidade aí de dar uma olhada, mas o que a gente precisa é justamente essa parte aqui, né, que é da terça. Então, o restante aí não precisa se preocupar. Bom, e o que está falando lá na norma e que o livro, o Facuri, trouxe de maneira bem mais simples de a gente entender? Que aquele limite de L sobre 180 é para a flecha, no caso, no sentido da gravidade, né? A flecha para baixo, quando essa terça tende a fletir para baixo, ou seja, devido ao peso próprio e à carga, né, as cargas variáveis ali da sobrecarga. Já o limite de L sobre 120 é a flecha para cima, que no caso é quando o vento tenta a levantar essa estrutura, né? Então a gente vai ter que fazer essas duas verificações, tá? Então, primeiro, a gente pode fazer aqui falando que é no sentido descendente, né? Que é no sentido aqui, no caso, para baixo. Então, vamos fazer ora para o sentido descendente, depois para o sentido ascendente, né? Então, aqui, ó, sentido descendente. Escrever aqui de maneira correta, que tá um esgarrancho isso aí, né? Beleza? Sentido descendente. Então, é a primeira verificação que a gente vai estar realizando. Bom, e o que seria essa flecha que está no sentido descendente? Quem que está causando essa flecha na nossa terça? É justamente o que a gente acabou de comentar, né? Então, aqui a gente tem a terça e aqui a gente tem quais carregamentos, né? A gente tem um carregamento devido ao peso próprio mais a sobrecarga, tá? Aqui no caso, a flecha que a gente quer encontrar é que está no plano, né, é que tá perpendicular ao nosso plano inclinado, ou seja, é o carregamento que está aqui, ó, no eixo X do perfil C, tá? Se é o carregamento que está no eixo X, no eixo Y do nosso perfil tipo C, a gente tem que, né, fazer a decomposição desse carregamento, tá? Porque é nesse sentido que a gente quer saber a flecha, quando com a carga que está aqui no sentido Y, né, agindo no eixo Y do perfil tipo C, tá? E qual que vai ser esse carregamento? Para esse caso, que é no sentido descendente,
ou seja, a flecha que está no sentido da gravidade, qual carregamento que a gente vai considerar? O peso próprio mais a sobrecarga, tá? Por que que a gente não vai considerar o vento? Porque o vento tende a causar uma flecha para cima, então é ascendente, que é depois no outro sentido que a gente vai verificar. Então, para esse sentido descendente, somente vamos considerar o carregamento de peso próprio mais sobrecarga, tá? E para este carregamento, a gente vai considerar qual combinação de ação, assim como foi falado no texto lá da 61 da 8800, a gente vai considerar qual? Combinação rara aqui, ó, tá? A combinação de serviço rara, tá? Que é onde a parcela da nossa carga permanente do peso próprio mais a parcela da carga aqui variável da sobrecarga, tá? A gente não tem essa parcela de mais cargas variáveis. Então é pegar o valor característico mesmo das duas cargas e somar, tá? Não precisa multiplicar por nenhum coeficiente, tá? Então eu vou colocar esse, essa fórmula aqui um pouco para baixo. Então, qual que vai ser o valor aqui do nosso peso próprio mais sobrecarga? Se a gente analisar lá do nosso caso, né, a nossa estrutura, lembra lá que a gente já fez lá na primeira aula a combinação de esforços, né? Então, aqui a gente tem o que de peso próprio mais sobrecarga? 0,10 mais 2,5, né, quilonewton por metro quadrado. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui pela distância, né, para por essa área de influência que a gente tem aqui, né? Só relembrando, então a distância entre uma terça e outra, né, é dado aqui, ó, no plano vertical, né, por 2,5 metros. Então significa que a área de influência de cada terça é uma largura de 2,5 metros, para a gente concentrar essa carga por metro na nossa terça, na barra dela. Bom, então substituindo ali esses valores, ficaria como 2,5, né, que é essa área de influência de cada terça, de uma largura de uma para outra, e que multiplica aqui a soma das duas cargas, né, o peso próprio mais a sobrecarga, que é de 0,10 mais 0,25. Então, se a gente fizer essa conta aí, vai dar aproximadamente 0,875 kN por metro. Tá? Então, essa aqui já é a combinação rara, tá? Só que não é nesse plano que a gente quer encontrar esse carregamento, né? É nesse plano aqui, ó, FY, na direção Y aqui no caso, né? Então para isso é só a gente fazer o quê? Multiplicar, né, pelo cosseno da inclinação aqui do nosso telhado, que aqui no caso o ângulo vale 15 graus, tá? Então eu vou chamar ali, né, de carregamento na direção Y, né? Então vou deixar como FY mesmo. Então FY vai valer quanto? 0,875 vezes o cosseno de 15 graus. Então se a gente fizer essa conta aí, vai dar 0,845 kN por metro. Tá? Então é esse carregamento que a gente precisa considerar, devido à combinação rara aí de serviço. Tá? E qual que é como que a gente encontra a flecha agora, né? Então, a flecha, né, é uma formulação aí bem conhecida, né? É descrita como 5QL a quarta sobre 384 EI, né? Já é bem conhecida essa fórmula aí da teoria das estruturas. Então, substituindo os nossos valores, a gente vai ter quem? 5 vezes o Q. O Q é justamente o carregamento que a gente acabou de encontrar, que é 0,845, que multiplica aqui o comprimento da nossa terça, que no caso vale 7 metros. Então aqui
Só tem que tomar um certo cuidado, porque a unidade de medida que a gente está utilizando, a gente vai sair com o deslocamento, né, por essa unidade de medida também. Então aqui vamos trabalhar com uma unidade que seja coerente, né, para a gente sair ali com um centímetro ou milímetros. Então aqui 5 vezes o que a gente vai estar trabalhando por 0,845 kN por metro, né? Então pode deixar, a gente poderia passar para centímetros no caso, né? O que daria aqui 0,00845 kN por centímetro, né? Então aqui daria 0,0845. Na verdade, mais um zero aqui, né? 0,0845, certo? Então, se a gente tinha 0,845 dividiu por 100, então é isso mesmo, 0,00845 vezes o L, que no caso, o vão da nossa terça, só lembrando, que vale quanto esse vão aqui? Vale 700 centímetros, tá? Lembrando que, apesar de ter o travamento lá, que a gente já discutiu nas outras aulas, devido ao agulhamento, né? Então, a gente tem esse agulhamento aqui, ó, mas ele não faz esse travamento da terça, né, no plano vertical ali, no plano no vertical ele não faz esse travamento, tá? Então a gente não considera esse travamento desse agulhamento como impedimento à translação, né, para a ocorrência desse deslocamento, tá? Então aqui no caso é os 700 centímetros, né, total ali de uma tesoura até a outra. Tá? Aqui embaixo, 384 EI, que no caso o módulo de elasticidade do aço é 20.000 kN por centímetro quadrado. Então, já que a gente está trabalhando tudo em centímetros, vamos trabalhar com o módulo de elasticidade, né, em uma força por centímetro quadrado, no caso 20.000 kN por centímetro quadrado, vezes o que? A inércia. Né? E qual a inércia que a gente precisa utilizar agora? A inércia do nosso perfil em torno do eixo X aqui, né? Então, só trazendo essa propriedade geométrica aqui para baixo. Então, aqui, ó, é essa propriedade geométrica aqui, né, no eixo de maior inércia, que é de 632 centímetros a quarta, que já está aí, né, na unidade correta. Então, fazendo esse cálculo aí, vai dar aproximadamente 2,09 o quê? Centímetros, tá? Já que a gente entrou com as unidades ali em centímetros. E qual que é o deslocamento limite? É L sobre 180. No caso, qual o sentido que a gente está fazendo primeiro? Sentido descendente. Então, é o L sobre 180 aqui primeiro. Beleza? Ou seja, 700 dividido por 180, que dá aí 3,89 centímetros. Então, significa que o deslocamento, né, máximo foi menor do que o deslocamento limite. Então quer dizer que o nosso perfil atende ao deslocamento. Tá? Só lembrando que se caso não tivesse passado nesse deslocamento, pessoal, a gente poderia aplicar o que aqui? Uma contraflecha. Tá? Tá? E qual que seria o limite dessa contraflecha? Né? É o valor devido à flecha. Né? Então a gente teria que calcular a flecha somente devido ao peso próprio. Tá? Então teria que pegar só a carga do peso próprio da estrutura, que é o 0,10, tá? Vezes a largura lá, colaborante da terça, né? Decompor esse carregamento aqui de novo no eixo Y, substituir novamente aqui na fórmula da flecha, com esse carregamento que vai ser menor do que esse, né? Porque aqui foi a soma do peso próprio mais a sobrecarga, e a gente iria encontrar aqui, né, um valor para essa flecha. E aí a contraflecha que a gente pode adotar, né, ela tem que ser no máximo a flecha causada devido ao peso próprio da estrutura, tá? Por que isso? Porque normalmente essa contraflecha aqui em perfil metálico, ele, né, é diferente
de uma laje, por exemplo, de uma estrutura em concreto armado, onde a contraflecha é aplicado na obra, né, em perfil metálico, né, já é fornecida essa contraflecha lá no momento da fabricação, já se coloca essa contraflecha na viga, no caso no perfil U, tá? E não é tão simples de se fazer isso. Então, muitas vezes, os projetistas nem adotam contra-flecha em uma viga metálica, devido a essa questão também do perfil, muitas vezes, que vão comprar, esse perfil já está pronto na loja. Então, não tem como especificar uma contra-flecha depois que esse perfil já foi fabricado. Fica difícil de fazer essa contra-flecha. Então, né, mas seria uma alternativa, tá? Onde a contraflecha máxima que poderia ser utilizado é a própria, o valor da flecha causada somente pelo peso próprio do perfil, tá? Então a norma limita esse uso da contraflecha ao valor máximo da flecha causada pelo peso próprio, tá? Bom, qual que seria o outro sentido que a gente precisa verificar agora? Então é o sentido ascendente, né, que é para cima no caso, né? Que vai ser causado por quem agora? Basicamente pelo vento aí, né? Então a gente vai ter novamente aqui a nossa terça, correto? Aqui a gente vai ter quem? A carga de vento, tá? Qual que é o carregamento de vento aí? Então foi fornecido que ele vale lá no começo do nosso problema, foi falado que o carregamento de vento para essa estrutura foi calculado em 0,75 kN por metro quadrado. Então, isso quer dizer que a carga que está atuando nessa terça é 0,75 vezes esse espaçamento aqui, ó, de uma terça até a outra, né? A largura colaborante dela, só que agora no plano inclinado, tá? Que equivale aqui, ó, 2,59 metros, tá? Então, no plano inclinado, o valor da nossa carga ali de vento, que tende a causar essa flecha na terça, vai valer quanto? QY do vento vai ser igual a 2,59 que multiplica aqui 0,75, tá? Então dá aqui 1,94. Vamos ter que arrastar isso aqui para baixo. 1,94 kN por metro, tá? Só que tem um pequeno porém aqui, né? Qual que é a grande questão aqui? É que tem uma carga que a gente não pode, não tem como a gente tirar ela, né? Que é a carga do peso próprio. Então a carga da sobrecarga a gente não vai considerar agora, porque é uma carga variável, então ela não pode não ocorrer. Mas a carga do peso próprio, ela sempre vai estar aqui, né? Correto? Que é quem? Peso próprio. É os 2,50, certo? Vezes 0,10. Tá? Então aqui dá 0,25 kN por metro, tá? E tirando aqui, né, fazendo a decomposição da carga em Y do peso próprio, vai ser o 0,25 vezes o cosseno de 15 graus. Então daí 0,25 vezes o cosseno de 15 graus. Dá 0,24 aí, né, basicamente. 0,24 kN por metro. Então, qual que vai ser a carga, né, resultante aqui? O QYD, né? Então, vai ser 1,94, que é a do vento, menos a carga que está no sentido oposto do peso próprio, que é 0,24. Então, vai ser 1,94 menos 0,24. Vai dar aí 1,7 kN por metro.
tá? Tem muita gente que vai muito a favor da segurança, né? Tenta ser muito conservador e até desconsidera esse carregamento aqui, ó, do peso próprio. Então considera somente o vento ali atuando no sentido ascendente. Mas isso às vezes pode ser que, apesar de ser conservador, né, você não, o teu perfil não passe, porque aí vai dar uma flecha maior, o carregamento vai ser maior, e aí talvez você tenha que aumentar o perfil por conta dessa flecha, ou seja, você vai ter um gasto a mais do que deveria, por conta de uma consideração que, né, já está dentro do que é previsto e já tem fatores de segurança incluso nisso. Então, eu não gosto de ser tão conservador assim, eu gosto de fazer o cálculo realmente como ele deve ser. Tá? Então, qual que vai ser a flecha aqui nesse caso? Né, para o sentido ascendente, aí, ou seja, para cima no caso. Né? Então, lembrando que agora a gente está calculando o quê? Para a nossa terça aqui, devido a essa carga predominante de vento, lembrando que não é só a carga de vento, né? Tem o peso próprio, mas o vento acaba predominando. Então vai tender o que? A flexionar a nossa terça para cima. Então é por isso que a gente está calculando no sentido ascendente. Então vai ser o que? 5 vezes o Q, que no caso é o carregamento, que a gente pode passar para quilonewton por centímetro, né? Então fica 0,017 vezes o L, que é 700 a quarta, que é o vão da nossa terça, né, o vão total dela, sobre 384 EI, onde o modo de elasticidade é 20.000 kN por centímetro quadrado, e a inércia novamente, a inércia em torno do eixo X, que vale 632. Tá? Então, se a gente fizer essa conta aí, vai dar aproximadamente 4,20, né? 4 centímetros e 20. Tá? E qual que é o limite? O limite para o sentido ascendente, ó, é o L sobre 120. Tá? Então a gente pode ter uma flecha um pouco maior. Então L sobre 120, que no caso é 700, o nosso vão, sobre 120. Então o nosso limite é de 5,83. Ou seja, a flecha máxima no sentido ascendente foi menor do que a flecha limite. Tá? Com isso, atende todas as verificações a nossa terça.